Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai para pergunta e resposta essa semana, certo? Vão ser 2 opções, que já é do mês mesmo. Acho que essa é a última leitura do mês. Vamos lá, 2 opções. Faz a sua pergunta, a gente vê o que sai de resposta. Se você não quiser perguntar nada, você pode assistir direto, certo? Colar do Sol e Colar das Estrelas. Só escolher e vai direto no minutinho. Aqui é o Sol. Acho que já tô cansado, né, de ver eles. E as estrelas. Só ir no minuto, tá? Vamos lá, para quem escolheu o Sol. A pedrinha do Sol, né? Jogo completo, meus amores. Passado, presente, possível futuro. Louco. Sacerdotisa. Eremita. Tô pedindo pra eu já tirar tudo de uma vez, tá? Ciganos. Tá pesado essas cartas, né? Na fileira do louco. Livros. Trevo. Anel. Sacerdotisa. Foice. Sol. Casa. Vou tirar com o seu Zé. Nossa, quanta carta. Magia e feitiço. Boas notícias. Pessoa intermediária. Notícias distantes. Vou arrumar aqui minha baguncinha. A fileira do louco tá falando que você confirma. E vice teimosia. A fileira do louco tá falando assim que você teve uma oportunidade de se lançar em um estudo novo, diferente. Algo que você queria conhecer. Um estudo ou uma experiência. Algo que você queria viver, queria conhecer. Te engrandeceu muito. Em algumas partes não foi benéfico, mas outras te engrandeceu muito, sim. Foi desafiador. E foi gratificante. Te trouxe muito aprendizado, muita evolução e foi uma experiência muito boa para você. Era uma experiência diferente, uma vivência, uma experiência diferente, mas que te engrandeceu muito aqui. Mas que foi bem, como fala? Bem desafiadora, tá? Na fileira da sacerdotisa. Isso aqui tá falando pra mim que foi no passado, tá? Na fileira da sacerdotisa saiu a foice, o sol e a casa. Tá falando que agora é pra sair do campo das ideias e ir em busca de alguma coisa aqui. De expandir alguma coisa. Você tinha que aprender em algum momento que você já aprendeu do passado. E agora você precisa ir dar continuidade. Sair do campo das ideias. Então, alguns aprendizados que você teve no passado, você consegue incluir aqui no seu presente. Para você manifestar alguma coisa. Mas tá falando pra você se mexer. Tá
falando pra você se mexer aqui, pra ir em busca de alguma coisa. Sair do campo das ideias é como se... Como que eu vou explicar isso? É como se, assim, no passado, você passou por algumas situações desagradáveis. Então, aquele excesso de coragem diminuiu. Então, a coragem que eu tinha, hoje eu já não tenho tanto. Que foi perdendo ao longo do tempo. Justamente por causa das quedas. Então, assim, confiei que ia dar certo, não deu. Aí começa a diminuir o meu gás no sentido de me lançar, de me testar. Tá falando assim, tá faltando ambição aqui. Tá faltando ambição justamente por conta das quedas do passado. Então, assim, hoje eu tô mais precavido, sabe? Mas tá falando precaução demais, você não sai do lugar. Precaução demais te para. Então tá pedindo pra você retomar um pouco mais da coragem de sair do campo das ideias e começar a fazer de novo. Começar a expandir, começar a se lançar. Começar uma nova estrutura. Eu vi aqui a torre. Começar ou recomeçar uma nova estrutura. Porque eu vi a casa aqui e ela como se ligasse junto com a torre. Como se elas duas tivessem uma ligação. Porque a casa é só uma casa. A casa é só uma casa. Mas dependendo de quem mora nessa casa, ela se torna um lar. Entendeu? Do jeito que você cuida, do jeito que você trata, do jeito que você constrói. Então a construção de uma casa é só uma... A casa é uma casa. Mas dependendo da forma que você constrói, ela vira um lar. Nossa, parece que foi bem aleatório, mas espero que faça sentido pra você. Você tá falando aqui, sair do campo das ideias e comece a manifestar. Comece a se movimentar. Comece a usar do que você já sabe, porque você já aprendeu muita coisa. Comece a usar isso que você já sabe pra manifestar muitas coisas. Tá falando assim, vai em busca do que você quer. Tem uma música, tá vindo a música do... Quem que canta essa música? O Emicida. É o Emicida? É o Emicida, mas é um rapaz, que eu não lembro quem é. Fala assim, levanta e anda. Ouve essa música. Levanta e anda. Se você não vai atrás do seu sonho, eu não sei quem... não sei, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não escuto essa música. Mas é mais ou menos isso. No presente tá falando pra você ouvir essa música pra te dar um choque de realidade. Possível futuro, eremita aqui. Eremita, magia e feitiço, boas notícias, pessoa intermediária e notícias distantes. Tá falando que as quedas, elas são normais, elas acontecem. Isso não quer dizer que você deva parar. Quer dizer que são aprendizados que você tira para uma vida. Então, o que você aprendeu quando era criança, você pode usar quando você é adulto, quando você é idoso. Porque você vai construindo na sua jornada ao longo do tempo. Nada se perde, tá falando aqui, nada se perde. Então, eu caí, mas hoje eu já aprendi a cair de uma forma diferente, de me machucar menos. Porque você teve algum aprendizado aqui. Ou você aprendeu a cair, ou você aprendeu a levantar, ou você aprendeu a apanhar, ou você aprendeu a bater também. Mais ou menos isso. E é como se viesse, no futuro tá mais no campo da consciência. No sentido de conseguir enxergar essa estrutura que eu tô falando. De quando eu passei por tá vendo um exemplo assim, ó. Quando eu passei por um relacionamento tóxico, pela primeira vez, foi a primeira vez, eu não sabia como lidar, eu não sabia identificar, eu não sabia o que era, nem sabia que existia, eu só via
sei lá, via acontecendo com outras pessoas. Mas quando foi minha vez eu não consegui identificar. Aprendi. Hoje eu já identifico e já não me permito mais passar por essa situação. Então foi uma queda que você aprendeu com essa queda. Então você não repete mais essa queda. Basicamente isso. Mas tá, aqui no futuro é como se ficasse muito no campo das ideias de você e você. Você interiorizando o que você aprendeu, como você pode usar, quando usar e por que usar. Ó, tá me vindo um exemplo meu assim, ó. Eu tô aprendendo a tocar na capoeira os instrumentos, mas eu aprendi em um dia. Aprendi, não sei se foram 3, foram 4 instrumentos, porque eu aprendi um toque só, que é o toque de regional, que é o mesmo ritmo, é o mesmo toque. O que muda é o ritmo, às vezes mais lento, às vezes mais acelerado. Mas por eu trabalhar com muito audição, no sentido de ouvir cliente, de ouvir música, então eu já tenho ritmo, eu já tenho a escutativa. Então, na hora que eu tô tocando, eu já tenho facilidade de ouvir e acompanhar, porque eu já tenho o ritmo e já tenho a escutativa. Então, são coisas que eu aprendi no meu trabalho, no sentido de ouvir o meu cliente, e na música, no sentido de entender o ritmo. São coisas que eu aprendi em outras áreas, mas que eu levo pra capoeira, no instrumento, no caso. No instrumento. Então, no primeiro dia que a professora já ensinou o toque, eu já peguei o toque. Mas porque antes de eu pegar, eu já estava observando como ela tocava. Então, a força da mão, a pressão, o peso, o jeito. E aí, o que eu faço agora? Eu vou tocando sempre para o meu corpo entender e eu conseguir fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, ela falou assim, olha, a gente está tocando, mas a gente está observando outras coisas, está ouvindo falar não sei o quê. Então, a gente vai trabalhando várias coisas ao mesmo tempo. Então, são coisas também que eu já tinha facilidade, porque eu estou ouvindo o meu cliente, mas eu estou observando a postura dele. E sem contar que eu fico conversando na minha cabeça com os meus. Então, a pessoa tá falando comigo, eu estou conversando com os meus, e eu estou ouvindo a pessoa e eu ainda estou vendo os gestos que ela está fazendo. Eu vou ligando tudo. Certo? Então, são coisas que às vezes eu aprendi. Tem coisas que eu aprendi em uma área que eu posso levar para outra área. E aí, no futuro, é como se fosse isso aqui, um momento de internalização de o que eu tenho de bagagem, o que eu tenho de ferramenta, aonde eu aprendi e aonde eu posso usar. E veio o meu exemplo para vocês entenderem. É como se ficasse muito no campo das ideias, no sentido de ideias internas. Então, no passado eu passei por muitas experiências, igual eu comentei agora. No presente, eu pego essas ferramentas que eu já tenho e vou em busca do que eu quero. De materializar, de buscar, de fazer acontecer. E no futuro é como se eu começasse a entender e observar. Estou usando meu exemplo aqui, para resumir essa leitura, porque já acabou. Tá rápido, né? Eu gosto assim, direto e reto. E no futuro, eu começo a internalizar de começar a avaliar o que eu já tenho, o que eu sei, o que eu não sei, e buscar desenvolver mais e reaproveitar o que eu já tenho, o que eu já sei. As quedas, elas nos ensinam a levantar, e quando a gente levanta é porque a gente aprendeu a cair. Então, tá falando mais ou menos isso aqui. Certo, meus amores? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Só tá falando pra você enxergar e se movimentar. Sai do campo das ideias. No presente, né? Pra no futuro você começar a enxergar com mais clareza e mais discernimento. Tá falando clareza e discernimento. De enxergar tudo que você já construiu e reconhecer. Enxergar e reconhecer tudo que você já tem, que você já construiu. Porque tem coisas que a gente constrói pra um lado que a gente pode usar de outro. Uma vez eu orientei uma pessoa e agora eu não lembro quem foi. Falei, você já tem a prática de observar. Você já observa tudo ao seu externo. Então, você vai pegar essa prática de observar e você vai observar o que você está pensando. Certo? Então, você vai observar a sua mente. O que ela está pensando? Qual o teor das informações que você consome? O que você mais consome? Você vai começar a se observar para você começar a pegar os seus padrões.
e saber como que tá sua mente. E observar suas emoções, para saber contar suas emoções. Então é uma prática de observar algo externo que eu trago pro interno. E eu, como eu tenho uma prática mais fácil de observar o interno, eu trouxe pro externo. Certo? É isso, meus amores. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Deixa eu só arrumar as cartinhas, porque na outra leitura tava misturada as cartas e eu nem vi. Mas acontece. Acontece acontecido. Certo? Preciso limpar aqui? Ainda não. Então é isso, meus amores. Beijinho pra vocês. Até a próxima. Vou pro próximo. Meus amores, agora pra você que escolheu as estrelas. O colar das estrelas. E vai ser completo também. Vai ser direto? Não. Não. A Imperatriz, o Papa, Ciganos, o Homem, Nuvens, Montanha, Cavaleiro, Urso. Nossa, me deu sei lá, um negócio estranho. A Imperatriz, o Homem, Nuvens e a Montanha. Sentindo meu corpo estranho. Como se tivesse um peso, um mal-estar. Sei lá. É como se eu quisesse fazer alguma coisa. Tô falando no eu porque tá me vindo muito no eu. É como se eu quisesse fazer alguma coisa e eu não consigo. Tá se sentindo aprisionado aqui, limitado. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu quero falar, mas eu não posso. Eu quero sair, mas eu não sabe? É como se você quisesse ir pra frente, mas algo te puxasse pra trás. E você muitas vezes não sabe de onde vem, não sabe por quê. São resistências inconscientes aqui, tá falando. São resistências inconscientes. Você tá falando que você tá parado. No passado, tá, meus amores? Tava falando que você tava parado. Você não conseguia se mover, você não conseguia tomar atitude, você não conseguia sair do lugar. Tava aprisionado aqui. Julgamento. Tá falando aqui que você tava aprisionado em alguma energia feminina. Por causa de alguma energia feminina. É como se uma energia feminina te domasse aqui. Te manipulasse. Exercesse muita força e muito poder sobre você. Nossa, gente, o que acontece? No seu interno, no seu externo. É como se ela ditasse as suas regras. Como que eu vou passar essa mensagem? Mas aqui tá falando que você tava numa postura rígida. Veio a carta masculina no sentido de postura rígida. De fazer muita força e muito esforço. É como se você tivesse muito densificado e o que estava te dominando era sutil. E você nem via, nem percebia. Tá vendo esse exemplo assim, ó. Tem pessoas que conseguem conter a outra pela força.
E tem pessoas que conseguem conter a outra a não fazer nada pela mente, pelas emoções. Então, se fosse na energia masculina, um exemplo bem bobinho, bem direto e reto. Numa energia masculina, geralmente assim, na força, na fúria, na ira, tô falando muito assim. Se fosse uma força masculina, te dominaria assim, te manteria presa assim. Como era uma energia feminina, era uma energia mais sutil, te dominava pelo emocional e pelo mental. Então você parava sem perceber, porque te dominavam no mental e no emocional, ou um ou outro. Então era muito sutil as suas travas aqui. E aí por isso que você não conseguia entender. Porque não era alguém te contendo. Não estava te contendo fisicamente, mas estava te contendo aqui. Não é nem que... Eu sempre falo que tudo é permissão, né? Mas aqui tá falando assim... Que é como se já fosse normal pra você, fosse comum. É como se você tivesse aprendido assim. Então você não percebeu que isso não era legal, não era bacana. É como se viesse de berço. Então, desde o berço você tá aprisionado, você só mantém a sua prisão. Só muda. Tem um vídeo no canal que eu falo de adestramento. Então, é como se a sua coleira tava na mão da sua mãe, do seu pai. Saiu, não foi pra sua mão, sua coleira, foi pra outra mão. Mas você não percebe porque você sempre esteve na coleira. Você sempre esteve na coleira. Então, para você estar na coleira era normal aqui, era natural. Mas você não percebia que isso era um aprisionamento e uma limitação, uma forma de dominação. Não é nem manipulação, aqui é dominação. A pessoa não te manipulava, ela te dominava de uma forma sutil. Nossa. Que ânsia. Como se... Era como se ela fizesse você achar que você queria algo, mas você não queria. Nossa, vontade de chorar, gente? É como se você... Você não viveu pra você. Você não tava vivendo pra você aqui. Você tá vivendo em prol de uma dominação de alguém. Tá vendo um filme assim? Ai, é muito antigo, eu não sei o nome, mas é o Cão Alguma Coisa. Aquele... Não é o Jack Chan, é o outro. É o Jack Chan? Não, é o outro. É o outro rapaz que faz esses filmes de luta, sabe? E ele vivia com a coleira. E ele era... É como se fosse um cachorro de briga, de rua. Ele foi treinado para aquilo. Assiste esse filme. Assiste esse filme. É que eu não sei o nome do filme. É cão de rua, cão de luta. Ai, é cão de alguma coisa. Mas é mais ou menos isso, esse filme. Ele foi treinado para aquilo. Ele só conhecia aquilo. Ele achava que a função dele era fazer aquilo. E aqui é como se você acreditasse que sua função era agradar alguém, viver para alguém, boa sorte. Fazer alguém feliz. Mas o externo, não você. Que você não existia. Você existia para agradar a pessoa intermediária. Você vivia em dominação, em domínio. Domínio externo. Sua coleira estava na mão de outra pessoa. Assiste esse filme. Acho que vai complementar essa leitura. Espiritualidade menor. Justiça ou equilíbrio emocional. Tá falando aqui que você teve um momento
Como que eu vou explicar? É como se você tivesse um momento aqui de percepção de questionamento. É como se você entrasse em um momento, você entrou em questionamento aqui. Ah, como que fala? Como fala? Uma crise existencial. Crise existencial. É como se você entrasse nessa crise. E aí quando você precisou rever, você teve que rever muita coisa. E aí é como se você fosse tirando essa craca, vamos dizer assim, do submundo, do seu submundo, do seu. E ter se decepcionado com muita coisa. No momento presente é como se você começasse a deixar para trás. No primeiro momento que você lidou aqui, de enxergar, de entender, é como se você entrasse em dor. É isso? É. É como se você entrasse em dor aqui. De uma certa forma, de uma negação, de não aceitação. Tá falando assim, mas era um momento que você precisava parar pra digerir. Acho que você parou em alguma coisa aqui, não sei. Tá falando aqui como se você tivesse parado por um momento pra digerir algo. Aí você não tava... É como se você não quisesse papo com o externo, vamos dizer assim. Você parou tudo. Não quero ver, não quero olhar, não quero sentir. Eu preciso me entender primeiro. E aí você parou tudo. E aí você vai retomando agora. Posso pedir uma carta para essa carta aqui? Aqui. Eu tô pedindo para clarificar a boa sorte para mim, porque tá me falando assim, que essa boa sorte é como se viesse algo externo que te causasse essa crise existencial. Tá vindo um exemplo assim, ó. Como se você conhecesse alguém ou algum lugar, algum ambiente que te trouxesse essa clareza para você. É como se viesse algo externo que te trouxesse um gatilho, tá falando assim, um gatilho... Será que essa palavra é palavrão? Não sei. Um gatilho ferradura. Acho que não é palavrão, não. É como se viesse um gatilho ferrado, assim, que abalou suas estruturas. E aí trouxesse uma crise existencial. Mas que, tá falando assim, foi chave pra você, essa crise. Pra você começar a enxergar que você nunca teve domínio sobre a sua vida. Você nunca teve a sua coleira nas suas mãos. Sempre viveu pra fazer o que o outro queria que você fizesse. Sempre viveu pra agradar o outro. Tá? Boa sorte, né? Casa. Entendi. Tá falando assim, ó. No boa sorte, que eu pedi pra complementar, né? Tá falando assim. É como se você visse algo que você deseja. Uma possibilidade de ter algo que você deseja. E aí é como se desejar aquilo... O fogo, tava falando de fogo. Uma carta de terra, né? Enfim. Vai pegando aí, vai fazendo... Vai ver se faz sentido. Falando assim, é como se você presenciasse e vivesse algo aqui totalmente diferente do que você já tinha vivido, que te trouxesse um gatilho de eu queria estar à altura disso, ou eu sei que eu estou à altura disso, por que eu não tenho isso? Te trouxesse uma crise existencial de questionar. Tava faltando pra você aqui o questionar.
E aí quando você passa por algo muito bom, que você questiona por que que eu não tenho, por que que não acontece comigo, ou por que que comigo é diferente, sabe? Algo te faz questionar aqui, algo muito bom que você presencia, que você vive, que você conhece, algo muito bom faz você questionar. E esse questionar te abre a porta do seu submundo, de enxergar que você estava aprisionado. E aí, para você começar a fazer o seu papel, de determinar o que você quer e o que você não quer. E aí, o questionar já tá aqui, né? Da espiritualidade menor. Agora eu já entendi que isso aqui não é pra mim. Que isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. Tô falando assim, que isso aqui não é vida. Não é esse tipo de vida que eu quero, não é esse tipo de situação que eu quero. Eu vou atrás do que eu quero. Então é como se eu desse bye-bye, como se eu desse tchau e eu começo a... É como se fosse, tá falando assim, pro externo é como se fosse um momento de rebeldia seu. Você começa a dar as costas pra tudo e quanto é gente, pra tudo e qualquer ambiente que você não quer mais, que não te respeita, que você impõe sua voz e você não é respeitado, você se retira. E tá falando assim, eu tô vendo a carta da foice. Por causa da espada aqui também, né? Mas tô vendo a foice também. Como se passasse a espada em geral. Isso aqui eu não quero mais pra mim, isso aqui eu não vou viver, eu tô saindo fora. Não permito mais ser dominado. Agora eu sei o que eu quero, o que eu ambiciono e eu mereço. E eu vou atrás. Nossa, muita carta, peraí. E eu vou atrás. Tá falando aqui que é como se você começasse os primeiros passos de se retirar de uma dominação. E essa dominação é bem difícil de enxergar. Precisa ouvir algo externo para te mostrar que você está sendo dominado. Não era nenhuma manipulação aqui de como fazer e o que fazer. É como se... Assiste o filme. É como se você vivesse para isso. Você foi criado para isso. Ai, que horror. O imperador. O diabo. Falando que não é negativo qualquer. Tá falando assim... eu não vi ainda as outras cartas, eu vou tirar ainda. Mas a carta aqui com o imperador... A carta do diabo com o imperador tá falando assim... De colocar o seu... O que é isso? Eu não sei o que é isso. Ânimos e ânima para trabalhar em conjunto. Ânimos e ânima. Eu vou ter que pesquisar, mas vocês pesquisem também. Para trabalharem juntos. É como se o negativo e o positivo trabalhassem junto. Para te tirar de uma dominação. É como tá falando assim, é como se seus anjos e demônios trabalhassem juntos para te tirar aqui de uma dominação. Mas não tá falando de um sentido negativo. É como se você usasse algo negativo seu a seu benefício. Sem prejudicar o outro. Mas pra te tirar de uma dominação. Me dá um exemplo. Dor de cabeça. Magia e feitiço. Passado, amor perdido. Viagens e mudança de vida. No fundo do baralho.
Peraí, tá faltando mais uma carta aqui. Opa, virou, não virou. Moedas e riqueza. Ia virar, mas não virou. Virou aqui. Quantas cartas? Deixa eu ver. Em casa. Ah, em casa só. Ah, que lindo. Virtude e sabedoria. Tá falando aqui que você começou a cortar, né? Começou a retirar as tracas. Começou a retirar pessoas, ambientes, situações. Tudo aquilo que te dominava. E começou a enxergar também o que não era seu, no sentido de desejos aqui não eram meus, foi imposto para mim. Muita coisa que eu vivia não era que eu queria viver, foi imposto para mim. Então eu começo a enxergar, questionar, enxergar e cortar o que eu não quero mais. E aqui um pouquinho mais pra frente, possível futuro, né? Tá falando assim, o seu eu interno, a sua fonte divina, a sua centelha divina, a sua fonte, o seu Deus interno, tô falando assim, o seu Deus interno. Você em essência, começar a aparecer, começar a querer, tô falando começar a querer, você em essência, não querer pelo outro. Você em essência começar a querer, começar a se enxergar, começar a se valorizar e se colocar no mundo como você é. Não permitindo mais dominação aqui. Você aprendeu como que é ser dominado e não permite mais. Então aqui no futuro é você se encaixando na sua essência. Unindo ânimos e ânima. Aí vocês pesquisem, porque eu não sei o que é. Eu já ouvi muito, mas eu não lembro o que é. Eu tô falando assim, é como se unisse o seu negativo e o seu positivo na mesma direção em prol de alguma coisa que é você. Então você une o seu lado bom e o seu lado mal na mesma direção, no mesmo sentido. Então é você em completo, você em essência. E aí você se coloca no mundo sendo você, na sua totalidade. Porque tem o imperador e a imperatriz aqui. Você em essência na sua totalidade. Se colocando no mundo como você é. Indo em busca do que você quer. Não o que o outro quer, mas o que você quer. Certo? Quanto tempo esse processo? Uma vida. Uma vida esse processo. Ah, eu já... Pergunta besta, né? Eu tinha perguntado. Já tinha falado, na verdade, que é como se viesse de berço. Pergunta besta, né? Desculpa, meus amores. Você foi dominado desde sempre, então é uma vida. Tô falando assim que você vai começar a sentir o gostinho da liberdade. Vai começar a sentir o gostinho de ser quem você é. De ser livre. De poder escolher. Fazer as suas escolhas e errar pelas suas escolhas, não pelas dos outros. E acertar também pelas suas escolhas, não pelas dos outros. Certo? Tá falando assim que esses efeitos físicos, porque eu tô sentindo algumas coisas físicas. Eu não sei se vocês sentem. Se vocês não sentirem, vocês relevem essa mensagem. Esses efeitos físicos, eles tendem a passar conforme o tempo. Conforme você vai se limpando.
conforme você vai se liberando, se soltando. Eu não sei se você sentiu algumas coisas físicas no passado, e aí no presente, como você foi se retirando, você foi melhorando, mas eu tô sentindo algumas coisas físicas. Se encaixar pra você, você pega essa mensagem. Se não, você abstrai, tipo, só solta. Deixa pro coleguinha, tá? Mas se você sentir coisas físicas negativas, tô falando, tá? Coisas negativas fisicamente aqui, no passado, ou tá sentindo ainda um pouquinho aqui no presente, tô falando que conforme você vai se retirando, conforme você vai se retirando de lugares e pessoas e situações, esses efeitos físicos eles tendem a diminuir e a passar. Essa negatividade, tá? Espero que tenha ajudado vocês, meus amigos. É isso. Acabamos, tá? Espero que tenham gostado da leitura. Tchau, beijinho. Com dorzinha de cabeça. Beijinho, beijinho.